Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai analisar o último capítulo, capítulo 6 do livro Ensino de Arte. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo de arte, de educação e de arte e educação, uma linguagem clara, objetiva, e hoje a gente encerra um ciclo. A gente vai analisar o capítulo 6 do livro, O Ensino de Arte, da Rosa Avelberg, da Luciana Mourão Arslan, um livro que eu tenho lido capítulo por capítulo aqui com vocês, cada semana falando sobre um capítulo, trazendo o conhecimento das autoras, aliando com o meu conhecimento e deixando algumas reflexões. No último episódio, na última semana, eu falei um pouquinho sobre a avaliação e deixei no final do vídeo uma fala onde eu ia ampliar esse conhecimento sobre projetos nesse último capítulo. E é isso que as autoras fazem, elas estão falando sobre projetos. Então hoje a gente vai ler novamente esse último capítulo, conversar sobre ele, mas antes já quero deixar aquele lembrete para você curtir o vídeo, comentar, inscrever-se aqui no canal e colocar as notificações para você saber quando tem vídeo novo. Teoricamente, toda terça, às 19 horas, eu coloco vídeo novo, mas quando não dá certo de eu publicar um vídeo, eu aviso lá pelo Instagram. Então também já segue lá, Prof. Rafael Pavlina. E aí você já pode deixar no comentário o que você tem achado desse formato, do livro, o que você tem, quais são as suas dicas para os próximos livros, próximos formatos, beleza? O capítulo 6 chama-se O Trabalho de Reflexão sobre o Ensino e Organização da Prática. As autoras nesse capítulo, elas vão falar de como colocar na prática tudo aquilo que elas vêm ensinando ao longo desses capítulos teóricos. Esse último capítulo é quase um fechamento com chave de ouro, explicando na prática, como fazer na prática aquilo que a gente viu esse tempo todo aí na teoria, nos ensinamentos, nas leituras que a gente fez. Por isso que eu recomendo, convido você a pegar o livro e ler o livro na íntegra, ter o acesso ao conteúdo mesmo que as autoras falam. Por quê? Nesse capítulo 6, elas trazem exemplos práticos, coisas que elas fizeram. Então elas fazem a descrição muito bem feita lá. Eu vou trazer um resumo aqui, fazer alguns comentários gerais. Então você ter acesso ao conteúdo que a autora escreveu vai ser mais produtivo para você. Mas vamos entender aqui. No capítulo anterior, elas terminam falando sobre os projetos de trabalho. Nesse capítulo, elas vão explicar como que é, na prática, essa ideia de colocar um projeto de trabalho na sala de aula. E elas trazem algumas sugestões para a gente refletir e pensar como colocar esses projetos em prática. O primeiro deles é escolher o conteúdo que você vai trabalhar nesse projeto. Vamos primeiro diferenciar projeto de plano de aula, projeto de aula de conteúdo de aula. O plano de aula do dia a dia, aquele conteúdo que a gente escolhe para trabalhar com os alunos, ele é um conteúdo mais fechado e ele serve para ser aplicado na aula. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre Renascimento, nessa aula será sobre Renascimento. Ou essa aula e a próxima eu falarei sobre Renascimento, nessa aula teoria, na próxima aula prática. A gente é mais conciso. A ideia de trabalhar por projeto é algo mais contínuo, maior, algo que tenha mais abrangência, mais conteúdos dentro de um conteúdo maior. Então a gente vai escolher um conteúdo macro. Por isso que elas falam que a escolha do conteúdo deve ser por área. Então a gente vai pegar um conteúdo aberto, um conteúdo grande de arte e vai basear as nossos planos de aula e o nosso planejamento a partir desse conteúdo macro. Elas já vão dar dicas de quais os conteúdos, eu também tenho algumas dicas para dar daqui a pouco. Elas vão falar também sobre a importância da aula por projeto, existir uma negociação com os alunos. Por quê? Quanto mais próximo dos alunos a gente conseguir colocar o tema do projeto, mais fácil vai ser a aderência dos alunos, mais fácil os alunos vão querer participar dessa aula. Então, se eu pego temas que são contemporâneos, temas que fazem parte da vida dos alunos e trago para o projeto, eu posso abordar as questões de arte, questão de conteúdo histórico e contextualizado da história da arte, mas a partir de um projeto, a partir de um tema que tenha sido sugerido pelos próprios alunos. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem aquelas obras de arte de NFT. NFT é um desenho que tem um código único, que o comprador da arte compra esse código, então ele tem o acesso único àquele conteúdo. Vou dar o exemplo do Neymar, que comprou aquela NFT dos macaquinhos, acho que vocês devem lembrar disso, alguns anos atrás. Isso fez muito sucesso e a maioria dos jovens conhece a NFT, sabem do que se trata.
porque ela faz parte do dia a dia dos alunos. Então, trazer esse tema principal, como o consumo de arte, ou falar sobre a NFT, ou falar sobre a compra da arte, ou falar sobre o desenho com esse código único, o desenho digital, ou vai falar de inteligência artificial, que agora é um tema que está super na moda, que os alunos entendem bastante, que a gente precisa pesquisar o tempo todo, ou vai falar sobre direitos autorais no uso da tecnologia, da inteligência artificial. Esses temas todos, eles podem servir como temas disparadores para a gente trabalhar esse projeto. Então, o projeto vai ser sobre arte digital. E aí, dentro da arte digital, a gente vai desdobrando tudo isso. A NFT do Neymar, o direito de imagem, a inteligência artificial. A gente vai colocando os temas dentro desse macro campo, desse macro tema. E aí, uma das outras sugestões que elas falam, da importância de trabalhar essa ideia de projeto, é a gente ter mais abertura para mudanças. Então a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando lá sobre a ideia de NFT, dessa ideia dessa construção do direito autoral. De repente sai uma propaganda de carro onde eles colocam uma artista que já morreu, eles reproduzem essa artista num comercial com a filha dela, caso que aconteceu ano passado da Elis Regina. Então colocam a Elis Regina com a Maria Rita por meio da inteligência artificial. Então aqui a gente está falando de direitos autorais, aqui a gente está falando de tecnologia digital. Se um aluno traz essa informação para a sala de aula, você acrescenta nesse teu projeto. Então o projeto ele tem uma possibilidade de abrangência maior e ele dá mais espaço para a gente poder mexer nele e articular conforme está acontecendo. As autoras vão falar sobre isso e vão falar também sobre a importância de a gente pegar temas que chamem a atenção dos alunos, que foi esse exemplo que eu dei da NFT do Neymar. Se a gente quer abordar algum conteúdo da história da arte com os nossos alunos e fica só no tradicional, é muito difícil que a gente desperte esse interesse neles. Não vou falar que é impossível, mas é mais difícil. Então, se eu tenho um tema que é mais próximo deles e que provavelmente vai despertar a atenção deles, eu posso usar esse tema como uma ponte para chegar no conteúdo que eu quero. E aí elas vão dando algumas sugestões de temas e elas trazem como sugestão principal os temas transversais. Como eu já falei, esse livro é de 2006. Os temas transversais em 2006 eram ética, meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo e pluralidade cultural. Esses temas, eles estão defasados, porque o livro é antigo. Hoje em dia a gente tem uma readequação desses temas, né, uma reformulação dos temas, e a gente vai chamar de temas contemporâneos transversais, TCTs. Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre isso, falando qual é a relação das TCTs com a arte. Então, em breve, eu faço um vídeo só sobre TCT. Mas aí elas trazem, e eu trouxe quais são as TCTs, quais são os temas contemporâneos atuais, para a gente pensar. Então, primeiro vai falar do meio ambiente, vai falar de economia, vai falar de saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. E aí elas vão dar um exemplo disso, mas antes de dar o exemplo que elas trazem aqui, eu quero conversar com vocês sobre um exemplo que a gente pode adaptar, então, esses temas contemporâneos transversais para a arte. Se eu pego ali o tema de meio ambiente, o que eu posso falar de meio ambiente para a arte? Eu posso falar de ecologia? Eu posso falar de artistas que usam o meio ambiente como obras de arte? Posso falar, por exemplo, de artistas que representam paisagens. Sei lá, vou pegar Cezanne, Van Gogh, que eu sempre uso de exemplo, Leonardo da Vinci, vou pegar Monet, que pinta lá as diferentes tonalidades do dia, vou pegar Manet, eu vou pegar os impressionistas que querem capturar a energia da natureza. Então, tô falando de natureza, tô falando de meio ambiente, tô falando de arte. Ou eu posso pegar artistas que denunciam alguma coisa. Vamos pensar no Franz Krasberg. O Franz Krasberg, ele vai pegar galhos de árvores queimadas, e expor essas obras, né? Expor esses galhos queimados. Ou eu posso pegar artistas que fazem land art, por exemplo. Aquele artista, eu esqueci o nome dele, Smith alguma coisa, não me lembro o nome dele. Se você lembra, escreve aí embaixo. Depois eu pesquiso, também posso colocar aqui. Que faz um espiral enorme com pedras dentro do mar. E aí tem várias questões, né? Que ele foi acusado de várias coisas, que mexeu com o meio ambiente e tal. Então a gente pode trazer vários temas que abordam o meio ambiente de alguma forma, que fazem essa relação direta com a arte, como esses exemplos que eu dei. E aqui eu falei só de um, podia ser outros, né? O mais legal para a gente trabalhar um multiculturalismo, e isso a gente acaba trabalhando de alguma forma em vários momentos nas aulas de arte, porque o que é o multiculturalismo? É a capacidade de eu trabalhar diferentes culturas com a minha turma, trazer diferentes referências culturais para eles. E isso é extremamente fundamental. Por quê?
Quando a criança ela está inserida num contexto cultural, ela tende a achar que aquele contexto cultural é o único certo. Ela acha que a cultura dela é a que está certa, é a que importa. Quando a gente trabalha o multiculturalismo, você começa a mostrar outras culturas para essa criança e começa a dar repertório para ela entender que culturas são diferentes e que cada cultura vai ser diferente de acordo com a realidade, de acordo com o local que ela está inserida. Então não tem como eu falar que a cultura do Nordeste é superior, ou que a cultura do Sudeste é inferior, ou que a cultura da Índia é superior ou inferior. Não existe isso, são culturas diferentes, e o multiculturalismo vai trabalhar isso. Então, vários exemplos aqui. As autoras elas vão dar o exemplo de trabalhar a tecnologia e a fotografia. Então elas usam um tema principal, como a fotografia, como a imagem, e elas vão esmiuçando aqui nesse livro, nesse último capítulo, como que elas trabalharam esses dois projetos. Então é um projeto primeiro de um curta-metragem e depois um projeto de fotografia. No curta-metragem, ela trabalha com os alunos do projeto e o tema principal é drogas. Então ela vai pensar numa sinopse para um curta-metragem, um storyboard, um roteiro. Os alunos vão produzir um roteiro, os alunos vão gravar, eles vão editar. Então, durante várias aulas, eles vão trabalhar nesse mesmo projeto para, no final, ter uma produção estética ali de um curta-metragem de 3 a 4 minutos que fale sobre o tema que eles abordaram nesse tema macro. Aqui a gente está falando de droga, ela não está relacionada diretamente com um conteúdo artístico, mas a gente poderia trazer vários conteúdos artísticos que também conversem com esse tema. E aí, ela já, depois de falar sobre o curta-metragem, ela traz o exemplo de uma fotografia. É um projeto que ela vai trabalhando a fotografia em vários aspectos diferentes dentro do mundo da arte. Então ela vai começar esse projeto diferenciando a técnica do processo artístico. Então existe a fotografia enquanto técnica, da máquina, do filme, da revelação, da impressão, da iluminação, da cópia, e tem o processo artístico, que é o olhar, é a captura do momento, é o processo artístico, é a edição da foto. Então ela vai trazer essas duas características, vai começar esse projeto fazendo essa diferenciação com os alunos, do que é a fotografia enquanto arte e do que é a fotografia enquanto técnica. E aí, vale lembrar que, como eu já falei, o livro é antigo, de 2006, pense qual era a relação das crianças e delas mesmas, das autoras, com imagem, com a fotografia. Eu, quando comecei a minha vida profissional e ia trabalhar fotografia, era um caos, porque eu tinha que levar uma máquina digital, levar um computador, passar da máquina digital para o computador, era um processo muito mais difícil. Hoje em dia, com o acesso que a gente tem ao celular, à tecnologia, às telas, fica muito mais fácil trabalhar do que a época que elas escreveram esse projeto. E o projeto está excelente. Então elas vão falar sobre esse projeto da fotografia, diferenciando a técnica pelo processo artístico, e vão colocar os objetivos. E aí o que eu fiz? Eu peguei esses objetivos, eu trouxe os 6 objetivos que elas colocam aqui, para a gente entender como que a gente vai pensar em objetivo quando a gente está trabalhando em projeto. Os objetivos, para uma aula, para um planejamento, eles são fechados, são objetivos menores, são objetivos curtos. Os objetivos que elas colocam nesse projeto são maiores, são mais abrangentes. Por quê? Porque como a gente vai ter mais tempo de produção, mais tempo de trabalho por meio do projeto, os objetivos também precisam ser maiores. Quais são os objetivos que elas colocaram? Conhecer a técnica da fotografia e identificar a possibilidade do seu uso expressivo e artístico. Então aqui ela já está colocando que ela vai fazer essa diferenciação que eu falei, do que é técnica e do que é arte, né? E aí ela vai trazer sempre esse paralelo, que até hoje em dia existem as fotos de registro, a técnica pela técnica, e existem os artistas que se apropriam dessa técnica para fazer um registro artístico diferente. Segundo objetivo, desmistificar o processo tecnológico da produção da imagem fotográfica pela compreensão do seu processo. Isso é um debate que a gente tem na arte, né? O que é a arte quando a gente está falando de fotografia? É o olhar do fotógrafo? É a imagem? É a fotografia impressa? É a fotografia digital? É o que está no museu? É o que está na máquina? O que é a fotografia? O que é a arte nesse contexto? Então ela vai fazer esse debate. Terceiro, compreender que a máquina fotográfica foi criada a partir de um somatório de experiências em lugares e épocas diferentes, pela vivência e construção de algumas invenções que antecederam a máquina fotográfica contemporânea, e aula expositiva sobre a história da fotografia. O que ela está falando aqui? Que ela vai fazer um retrospecto histórico, né? Ela vai fazer uma retrospectiva histórica e entender que a gente tem o celular hoje, mas já existiu o filme, já existiu o papel fotográfico, e que antes de inventarem a máquina fotográfica, teve um processo químico da descoberta do papel fotográfico,
que a fotografia é escrita da luz, que o papel fotográfico, quando ele é exposto à luz, ele queima. Então, todo esse processo histórico do processo químico da fotografia importa quando a gente está falando da fotografia em si. E lembrar como que surgiu a fotografia, quem foram os primeiros fotógrafos, quem foram as primeiras pessoas que fizeram a edição de foto. Então, todo esse processo histórico vai importar. E aí, quando a gente está falando em avaliação, tem as duas avaliações que eu falei na semana passada, que é a avaliação do conteúdo, quando foi feito, qual é o processo artístico, qual foi a primeira máquina, como que foi feita a primeira máquina, quem foram os primeiros artistas fotógrafos, um conhecimento de contexto, e depois, no segundo momento, vai ter a avaliação da prática em si, né? Então, os alunos vão sair para fotografar, o que vai ser avaliado, né? Quais são as fotografias que serão avaliadas, que tipo de fotografia vai ser avaliado. O próximo objetivo: reconhecer e valorizar o trabalho de fotógrafos como a produção artística pela leitura de elementos visuais presentes na fotografia. Então, lembra lá da abordagem triangular? Um dos eixos, a leitura de imagem. Então, vamos fazer leitura de imagem de fotografia. Vamos ver a fotografia. Vamos pedir para as crianças trazerem fotografia de casa? Vamos olhar as fotografias de registro? Quem tem fotografia hoje em dia? O professor, que tipos de fotografia que tem? A avó do professor, que tipos de fotografia que tem? E trabalhar nessa ideia do que era antigo, do que era de outro momento, de outra época e dos atuais. Criar e organizar uma poética visual pela elaboração de um ensaio fotográfico. Então, vamos colocar a mão na massa, vamos fotografar, vamos pegar as máquinas, vamos fazer a foto. Já dei um exemplo aqui também no canal. Ah, mas na minha escola ninguém tem celular, ninguém tem máquina digital. Dá para trabalhar fotografia? Dá, eu fiz um vídeo sobre isso, procura aí, que eu falo como trabalhar fotografia sem equipamento digital. Desenvolver uma autonomia de investigação artística e científica pela solução de problemas e reflexão sobre os processos da fotografia. Isso aqui é um grande fechamento que vai olhar para tudo que foi feito e repensar como que tudo aquilo que foi, todo o caminhar da fotografia chegou no que ela está hoje, como que ela chegou. E aí esses processos de reflexão é aquilo que a gente sempre fala sobre a importância da reflexão, porque ela vai ser o fechamento do ciclo, ela vai ser o fechamento do pensamento dentro de todas essas teorias que a gente viu até agora. E aí as autoras colocam um tópico chamado avaliação desses objetivos, só que elas não explicam como que foi a avaliação desse projeto específico. Ela relata ali como foi, por isso que eu falo, leia o livro porque é importante. Mas eu fiquei pensando, como que eu avaliaria esse projeto aqui? Quais os tópicos, o que eu ia avaliar nesses objetivos aqui desse projeto como um todo? É simples, a gente pode pegar cada um desses objetivos e olhar aonde que o aluno se insere nesses objetivos. Então eu dei o exemplo, tem a avaliação do contexto, da data, do nome, do que estava acontecendo, e tem o contexto da fotografia em si. Se eu estou trabalhando profundidade de campo, o aluno, ele sabe o que é profundidade de campo, quando ele tira a fotografia, ele consegue me explicar o que ele quis focar, o que estava na profundidade de campo, o que estava em primeiro plano, o que estava em segundo. Se eu estou trabalhando cores primárias, o aluno conseguiu, nessa fotografia, registrar as cores primárias? As cores predominantes são primárias, são secundárias? Então existem essas duas avaliações. Eu vou sempre olhar para a avaliação a partir do meu objetivo. Então, se o meu objetivo era conhecer o histórico da fotografia, como que eu posso fazer a avaliação? Pode ser por uma avaliação escrita, pode ser por uma avaliação oral, pode ser uma apresentação de um seminário, pode ser a apresentação de um trabalho, pode ser um relato por escrito. Os alunos podem apresentar para vocês diversas formas que vão te dar instrumentos para pensar nessa avaliação. Essa avaliação pode estar ligada a uma prova, a um questionário, a um quiz, a um jogo de cartas. Então, várias formas de avaliar um mesmo objetivo. E isso vai fazer com que as pessoas, com que o professor olhe para esse projeto e entenda que o projeto ele pode ser complementar a tudo que a gente já está fazendo. O que acontece? Normalmente, o professor tem 50 minutos de aula por semana. A gente tem aí uma aula de arte por semana, 50 minutos no modo geral. Poucos lugares têm mais do que isso. Até o professor entrar, sentar, fazer a chamada, organizar a sala, começar o conteúdo, encerrar o conteúdo e sair, a aula é muito curta. O roteiro fica muito curto. Por isso que a ideia de trabalhar por projetos é melhor, porque a gente vai sempre retomando da onde a gente parou, é um processo contínuo. Então, se a gente está usando como corpo, como tema principal do nosso projeto, a gente vai trabalhar artistas que usam o corpo, a gente vai trabalhar o corpo, a reprodução do corpo, a representação do corpo ao longo dos anos, a gente vai falar de tipos de corpos, a gente vai falar
do corpo no teatro, do corpo na dança. Então a gente já fez uma introdução e consegue ao longo desse projeto trabalhando esse mesmo conteúdo. E não é sempre um novo ponto, é sempre partindo daquilo que a gente já tem. Diferentemente da aula, que ela é fragmentada. Então hoje eu trabalho Renascimento, semana que vem eu vou trabalhar Teatro do Oprimido, na outra semana eu vou trabalhar Pina Bausch, então cada semana eu tô trabalhando uma coisa diferente. O projeto a gente consegue ver um contexto, uma conexão entre uma coisa e outra. E eu não tô falando que o projeto é melhor do que a aula, isso são coisas diferentes, e lembrar que cada professor, cada escola, cada estrutura organizacional da escola também vai trabalhar de um jeito, e a gente tem que olhar para o jeito que a escola está organizada, para ver se cabe o projeto ali. E lembrar que não é com todas as turmas que vai funcionar, tem turmas que são mais práticas, outras mais teóricas, e tudo isso faz parte. E aí, eu quis trazer, e elas encerram esse capítulo mais ou menos assim, falando da experiência. E eu quis trazer a minha experiência com fotografia, porque eu trabalhei um projeto fotográfico com alunos do 9º ano, e eu dei temas para que eles fotografassem. Então eu fiz muito parecido com o que elas tinham feito antes de eu ler o livro, de pedir, fazer o histórico da fotografia, da onde vem, explicar a diferença de máquina digital, máquina analógica, né, falar a diferença de filme para cartão de memória, trazendo toda essa reflexão, falar sobre como o ser humano lida com a imagem e a representação das imagens do corpo, e aí pedir para que os alunos fotografassem. Foi um trabalho feito fora da escola, eu pedi para que eles fotografassem fora do horário escolar, poderia ser na escola, mas eu queria ver o que ia aparecer. E pedi para que eles fotografassem coisas abstratas. Olha como é que foi o pedido. Eu falei, gente, eu vou dar uma lista de coisas aqui abstratas e vocês vão ter que fotografar. Porque se eu falo assim, fotografa um carro, o carro é um objeto figurativo, a criança vai lá e fotografa o carro, ponto. Mas como eu queria que eles pensassem, refletissem sobre esse olhar artístico, eu dei sentimentos abstratos para eles, sentimentos do modo geral. Então, por exemplo, como que você fotografa a saudade? E aí eu pedi para que eles fugissem do óbvio. Então, quando eu falo assim, ó, o teu tema vai ser amor. Só que não pode ter casal, não pode ter coraçãozinho, não pode ter nada que identifique de cara o teu tema principal da tua foto. Então, de que forma que você registra o amor sem deixar óbvio na fotografia? A saudade. Como que você fotografa a saudade sem ser uma pessoa dando tchau no aeroporto? De que outras formas você consegue fotografar? Então eu dei esses temas para as crianças e pedi para que elas fotografassem, né, para os adolescentes, que já era 9º ano. E aí os trabalhos que vieram me surpreenderam muito, porque eles foram para lugares que eu não imaginava que eles conseguissem atingir. Então, quando a gente estava falando ali de saudade, uma das alunas fotografou um morador de rua. Uma foto preto e branca, bem distante, e foi muito legal, porque quando ela começou a explicar, ela falou, eu fotografei a saudade, porque eu fiquei imaginando a família que ele tinha, ou que ele não teve família e queria ter, e ela começou a explicar isso, e eu me emocionei, ela se emocionou, e pensar que partiu de um projeto, partiu de uma aula específica de fotografia, e a criança ou adolescente, ele consegue ir em lugares que a gente pressupõe que ele não consegue. Então ela trouxe um embasamento e uma teoria para o processo artístico dela que muitos artistas não têm. Então é legal a gente pensar que o projeto também possibilita que o estudante consiga ir em lugares diferentes daquilo que a gente estava propondo numa aula, porque a aula é mais corrida, é mais curta, e o projeto ele consegue ser mais longo, mais delineado, mais cuidadoso. Então eu fiz esse projeto com os alunos, se eu não me engano, no meu site tem algumas fotos desse projeto. Se não tiver, eu vou tentar colocar. Eu não sei se eu ainda tenho essas fotos. Mas foi um projeto que mexeu muito comigo e com a estrutura da escola naquele momento, porque os alunos entenderam que a aula de arte ela tinha contexto, que a aula de arte tinha conhecimento, que tinha conteúdo. E não era só o famoso fazer o desenho, ficar decorando a escola, que eles aprenderam ao longo de todos os anos, né? Então, o projeto, para as autoras e para mim, ele é uma forma de você valorizar o conhecimento e fazer que o conhecimento tenha conexão com a vida do aluno, com a realidade dele e com a sequência que a gente explora ali ao longo do ano. Um dos principais autores que vai falar de avaliação por projeto, de cultura visual e por meio de projetos visuais, por meio de projetos de trabalho, é o Fernando Hernandes, um autor bastante importante, tem várias teorias sobre projetos de trabalho, tem um livro bem interessante. Inclusive, já pode ser aí até uma sugestão de próximo livro aqui do Clube de Leitura. E então, as autoras encerram nisso. Para finalizar, então, eu queria deixar a recomendação.
Se você já leu, muito que bem. Se você ainda não tem o original ou não leu, adquira seu livro, leia ele na íntegra, tem na internet também, eu não vou disponibilizar aqui por direitos autorais, mas leia esse livro, porque ir direto à fonte é super importante. E aí, o que você achou? O que você achou das autoras, dos livros, das minhas leituras, da minha fala aqui até o dia de hoje? Hoje a gente encerra esse livro, mas em breve tem outros livros, outras leituras, e você pode deixar sugestões aqui nos comentários. Você já trabalhou por projeto? Trabalha por projeto? Sua escola tem projetos? Me conta aqui nos comentários como que é, qual é a importância da arte nesse lugar. Deixa aí na descrição, nos comentários, como que você trabalha na tua escola. Beleza? Não esquece, me segue lá no Instagram, curte esse vídeo, comenta. E na próxima semana tem mais vídeo. Até breve. Tchau!